A gente iniciou uma série de mensagens, a série de mensagens chamada Os 10 Mandamentos, para todo o mês de agosto. Então, ao longo deste mês, nós estamos fazendo a leitura dos 10 Mandamentos e aprendendo alguns princípios com eles, aplicados à nossa vida hoje, aos nossos dias. Então, a gente vai abrir o texto de Êxodo, onde nós faremos a leitura no capítulo 20, Êxodo capítulo 20, nossa leitura aí do primeiro versículo ao versículo 17 das Sagradas Letras. Nós faremos a leitura desse texto e logo em seguida nós oraremos ao Senhor, faremos súplica para que com humildade e com súplicas que nós nos aproximamos do Senhor. Está escrito, palavra de Deus, Êxodo 20, do primeiro versículo ao versículo 17. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Até aqui a nossa leitura das palavras do Senhor, os 10 mandamentos. E eu queria te convidar a orar, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração. Senhor, Deus, tenha misericórdia de nós. Se compadeça desse tempo que nós nos reunimos no nome do Teu Filho, para que não haja aqui entre nós dura cerviz, dureza de coração. Se essas coisas forem presentes na nossa vida, que o Espírito do Senhor faça novas todas as coisas, renovando, Senhor Deus, o nosso coração, dando-nos um novo coração, uma nova realidade, uma pronta disposição a te obedecer e a entender e a ter prazer na tua lei. Ajuda-nos, por favor. Nós não sabemos interpretar a tua lei, porque muito limitada é a nossa ciência e também a nossa condição de pecado nos faz cegos, surdos, no que diz respeito à tua vontade, à tua verdade. A nossa total miséria é declarada aqui nesta oração, enquanto nós pedimos ao Senhor auxílio, pedimos ao Senhor misericórdia, para que o Senhor fale ao nosso coração. E eu te peço isso, Senhor Deus, junto dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se puderem me dar um pouquinho de retorno aqui, só um pouquinho de retorno. O que a gente tem nesse texto e o que a gente tem buscado com os 10 mandamentos é o ensino da vontade de Deus.
Nós buscamos aqui, queremos descobrir as nossas obrigações com relação a Deus, com relação ao nosso próximo e com relação à sociedade. Deus nos ensina obrigações acerca destas coisas, acerca da relação com Ele, da relação com o próximo, com a sociedade. Não. Como filhos de Deus, nós não temos apenas direitos, não. Temos obrigações também. E os mandamentos nos instruem, nos dão direção a respeito do que Deus quer de nós, com Ele mesmo, com o próximo, com a sociedade. E os 10 mandamentos, eles norteiam a nossa vida nesse sentido. Então, eu queria aqui abrir aspas para fazer a leitura da fala de um certo observador da sociedade. De alguém que olhou para o contexto e descreveu o contexto em que ele vivia. Abro aspas para estas palavras. A juventude de hoje ama o prazer, tem maus modos, desprezam as autoridades, não respeitam os idosos e falam coisas inconvenientes quando deveriam trabalhar. Os jovens não se levantam mais quando os adultos entram na sala. Contradizem os pais, falam demais no trabalho, comem com gula, colocam as pernas sobre a mesa e tiranizam os mais velhos. Fecho aspas para estas palavras. E quem você imagina que disse estas palavras? Não foi nenhum contemporâneo nosso. Não foi ninguém. Talvez você logo tenha se identificado com tudo isso, não é? Falado assim, bom, está descrevendo o nosso contexto, é bem a nossa realidade. Mas quem disse isso foi Sócrates, 400 anos antes de Jesus Cristo. 400 anos antes de Jesus Cristo, uma análise do seu contexto, uma análise dos seus jovens, uma análise do comportamento, da conduta dos seus jovens, o que era mal, segundo Sócrates, um filósofo. E aí, a gente, então, volta para o nosso tempo. E é preciso fazer uma análise do tempo que a gente vive. Por exemplo, a década de 60, ela é importante para esse tipo de avaliação, porque ela é um período de grandes transformações sociais. A década de 60 vai mostrar para a gente jovens à frente de movimentos que se opunham às autoridades. Autoridades como pais, como governos, qualquer tipo de autoridade, na verdade. Abro aspas aqui para uma palavra de Annie Gottlieb. Ela vai dizer o seguinte, ela que fazia parte desse movimento na década de 60, ela vai dizer no seu livro Do You Believe in Magic? Esta foi a geração que quase destruiu a família americana. Pode ser que não tenhamos destruído o Estado, mas a família esteve bem perto. Acreditávamos que a família era o fundamento do Estado. Acreditávamos que a família tinha que ser desmantelada para dar o lugar ao amor livre. O primeiro passo para isso acontecer era livrar-nos dos nossos pais. Fecha aspas. Isso ela escreve em 1987. Ela que fez parte do movimento, agora ela está fazendo uma análise daquilo que eles pretendiam. Se desvencilhar dos pais, romper com o relacionamento com os pais, a fim de quebrar, romper com a ideia ou a estrutura de autoridade. E aí a gente, diante disso, tem como tema para a nossa mensagem a honra. Porque falta muito desse princípio bíblico no nosso contexto social. A honra é o tema dessa mensagem. E a palavra kavod, no hebraico, que nós traduzimos para honra, essa palavra ela tem como significado algo pesado, algo de muita importância. Vocês vão lembrar do filho de Finéias, lembra o filho de Finéias que nasceu quando a arca foi levada e a mãe colocou o nome de Ikavod?
porque a glória de Israel se foi. E kavod significa sem peso, sem importância, sem valor, sem glória. A palavra kavod, aqui no texto, é a palavra que representa honra, representa glória, o que deve fazer parte da família de Deus, do povo de Deus. E aqui, como princípio, o quinto mandamento, ele reflete o lugar de importância da família. Porque o quinto mandamento, ele reflete o lugar de importância da família no reino de Deus, no plano de Deus, no propósito de Deus. Nós temos 10 mandamentos que foram dados por Deus, como a gente tem acompanhado aqui ao longo desses domingos. Os 4 primeiros, os que nós vimos nos 2 últimos domingos, dizem respeito ao relacionamento do homem para com Deus. Os 4 primeiros, o relacionamento do homem para com Deus. Os outros 6 mandamentos dizem respeito ao relacionamento do homem para com o seu próximo. E o primeiro desses 6 mandamentos que nós temos aqui, o quinto mandamento, é o mandamento que mostra para nós a relação familiar, a honra dos filhos para com os seus pais. O 6º mandamento vai nos dizer que o nosso mais próximo são os nossos pais. O mais próximo que eu tenho de mim é o meu pai e a minha mãe. E eu devo honrá-los. Aqui nós encontramos uma estrutura de autoridade que o Senhor Deus traz para o seu povo, traz para a humanidade. E o quinto mandamento, além de refletir o lugar de importância da família, ele tem uma abrangência como princípio. Pois, além dos pais, o quinto mandamento ele também se aplica no que diz respeito à autoridade, a honrar as autoridades, diz respeito a honrar também os nossos governantes, a honrar também os nossos patrões ou senhores, como nós encontramos na Bíblia, a honrar também os nossos presbíteros, líderes religiosos, honrar os nossos professores, pessoas que exercem autoridade sobre a nossa vida. Então, como princípio, este mandamento, o quinto mandamento, ele tem uma abrangência que vai além da autoridade dos pais. Essa mulher que eu mencionei, que escreveu esse livro, Gottlieb, ela faz uma conexão entre família e Estado. Eu não sei se vocês perceberam isso. Quando a ideia da década de 60, de romper com as autoridades, dizia respeito, acabaremos com a família para que então o Estado também se acabe. E assim a gente possa viver uma vida de liberdade e amor com base nos nossos princípios. O teólogo Philip Ryken, ele diz o seguinte: a maneira de se destruir uma nação é destruir a família. A maneira em que os filhos destroem a família é desobedecendo os seus pais. Perceba que, uma vez que nós trazemos para os nossos lares uma ideia ou um idealismo onde pai e filho são apenas amigos, iguais, a gente está rompendo com uma estrutura bíblica de autoridade. A gente está invertendo o valor. Pai não é amigo de filho, pai é autoridade sobre o filho. E quando a gente quer acabar com a família, basta a gente romper com o relacionamento de pais e filhos. E a gente percebe isso muito claramente na nossa estrutura social, onde houve uma inversão. Os filhos tomaram o lugar dos pais e os pais no lugar dos filhos. Agora são os filhos que dão ordem para os seus pais a partir dos seus próprios gostos. Então os pais se tornam reféns das vontades e dos caprichos dos seus filhos. Isso é romper com a estrutura, é quebrar com o mandamento.
uma estrutura que Deus estabeleceu para mostrar a estrutura de autoridade que Deus tem para com o seu povo. Meus irmãos, quando nós entendemos que o quinto mandamento lhe reflete um lugar de importância para a família, a gente tem que entender que a família é o nosso primeiro hospital. A família é o nosso primeiro hospital. É quando a gente trata dos primeiros sintomas que a gente tem dentro de casa. A família é nossa primeira escola. Os nossos pais nos ensinam, nos instruem, pelo menos era para ser assim. Agora a gente transferiu toda a responsabilidade do ensino dos pais para professores, para terceiros. Mas a família é a nossa primeira escola, é também o nosso primeiro governo. É onde nós encontramos direitos e deveres. Os pais estabelecem direitos e deveres para os seus filhos. Ele tem autoridade para exercer isso sobre a vida dos seus filhos, esse ofício. A família é a primeira igreja. É a primeira igreja dos nossos filhos. É onde nós estabelecemos um ambiente de espiritualidade, onde ensinamos o evangelho, onde oramos com os nossos filhos, lemos as escrituras com eles, cantamos com eles, trazemos eles para estar no meio do povo de Deus. A família tem lugar de grande valor no plano de Deus para estabelecer o reino dele na terra, para mostrar o reino dele na terra. E assim, um mandamento, portanto, o quinto mandamento, ele funciona como algo que vem para preservar a estrutura familiar, para preservar a própria família. Funciona como algo que preserva a família, o quinto mandamento, uma vez que os seus filhos se submetem aos seus pais. Quero que você veja, por exemplo, o Antigo Testamento, no que diz respeito à quebra deste mandamento, do quinto mandamento. Deuteronômio, capítulo 21, os versículos 18 a 21, o Senhor Deus, na repetição da lei, vai dizer que se um filho desobedecer, desonrar, não der ouvidos à instrução dos seus pais, esse filho deve ser levado para fora para os juízes para que ele seja apedrejado. Percebe o quão detestável é a quebra do mandamento? E a consequência terrível para a quebra do mandamento? Um filho sendo apedrejado por desobediência, era a consequência da desobediência aos pais. A gente tem, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, aqui um parêntese, a parábola do filho pródigo. Vocês se lembram? Vocês se lembram que quando o filho mais moço, que havia saído, gastado todos os seus bens, desonrado o seu pai, quando ele volta, o pai sai correndo para encontrar com ele? Por que o pai sai correndo para encontrar com ele? Porque o pai é gracioso, porque aquele filho deveria morrer apedrejado pelos juízes na porta da cidade. Era a lei de Israel. Era o que estava estabelecido para o povo de Deus. Mas aquele pai que é anunciado pelo Senhor Jesus Cristo na parábola, é o Deus Pai, que vem nos abraçar e nos acolher com as nossas falhas, a fim de que a gente não seja apedrejado diante do seu tribunal, não do tribunal de homens, mas do seu próprio tribunal. O Novo Testamento, no que diz respeito à quebra deste mandamento, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, o versículo 1 e 2, eu quero fazer a leitura do texto, apenas para que a gente sinalize o ambiente. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2, está escrito: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos, enfim, uma lista que o apóstolo Paulo aponta, denuncia, torna evidente para nós que esses são os últimos dias.
dias em que os filhos são desobedientes aos pais. O Novo Testamento mostra para nós que a quebra desse mandamento tem como evidência os últimos dias, tempos difíceis, tempos terríveis. Quando a gente pensa na vinda de Jesus Cristo, normalmente a gente fica pensando em guerra, a gente fica pensando no céu se abrindo, aquele fuzuê danado, mas olha o que a Bíblia está falando para a gente: desobediência aos pais, esses são os últimos dias. A quebra do mandamento, do 5º mandamento. Filhos que não obedecem aos seus pais, que desprezam o ensino dos seus pais, tem a ver com os últimos dias. Tem a ver com os tempos difíceis. Também, aquilo que Paulo está mostrando para a gente na carta a Timóteo, revela uma fraqueza social, uma sociedade enfraquecida por todos esses males. Também pela desobediência aos pais. Uma sociedade, e não apenas uma sociedade, mas também um caráter enfraquecido, porque são filhos sem caráter. Tudo isso está sendo colocado dentro de um pacote que o apóstolo Paulo ensina. Então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento mostram para nós que a quebra deste mandamento é terrível, é grave e tem consequências terríveis. Agora, como a gente está fazendo a leitura de Êxodo e a gente fez de todos os mandamentos, a gente vai se voltar apenas para o versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E aí a gente vai observar esse mandamento em sua abrangência. Então a gente vai pegar do maior para o menor, a gente vai passar pela abrangência desse mandamento até chegar à honra aos pais, ok? Então, a gente tem o Catecismo Maior, pergunta 124, também o Catecismo Menor, pergunta 64, o Catecismo de Westminster, admitindo essa abrangência do 5º mandamento por princípio de autoridade concedida a outras pessoas. Pra vocês terem ideia, a gente vê no Antigo Testamento e no Novo também, alguém se referindo a uma pessoa que era uma autoridade chamando de pai. Por exemplo, a gente tem lá em 1 Samuel, capítulo 24, o rei sendo chamado de meu pai. Vocês lembram quando Davi se aproxima de Saul e ele fala, meu pai? Essa ideia de meu pai é a ideia de alguém que você presta respeito. Você está se submetendo à autoridade. Isso fazia parte da cultura judaica. Lá no livro de Reis, por exemplo, além do rei, a gente vai ver o profeta sendo chamado de pai. Vocês lembram de Elias? Quando o servo se aproxima de Elias e também chama Elias de pai. Então, essa ideia de pai, ela anuncia ou tem como princípio a autoridade daquela pessoa e a submissão do filho. A gente tem também no livro de Atos, os pais sendo reconhecidos como os presbíteros ou os anciãos, também sendo chamados de pais ou pais da igreja. Mas aqui a gente vai para alguns textos bíblicos. Por exemplo, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, a gente vai ver o seguinte. 1 de Pedro, capítulo 2, os versículos 13 e 17. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano. Aí o versículo 17 diz, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos, a gente vai ter também esse princípio de autoridade nas Escrituras. Romanos capítulo 13, primeiro versículo, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Meus irmãos, esses textos que eu acabo de mencionar, mostram que nós guardamos o mandamento honrando os nossos governantes.
As Escrituras nos dizem isso. Ensinam que nós devemos honrar os nossos governantes. De que maneira nós honramos os nossos governantes? Honramos os nossos governantes respeitando os agentes da lei, respeitando os representantes do governo, obedecendo às leis, pagando impostos, orando pelos nossos governantes. Você pode dizer para mim assim, mas eu não concordo com os nossos governantes. Você pode dizer, inclusive, que o seu governo atual não tem caráter. Seja o que você quiser, seja qual for a sua fala, o ensino das Escrituras no que diz respeito a honrar, diz que você deve se submeter a eles. O governo de Roma, por exemplo, o Império Romano, governando sobre Israel, não era um bom império. Os judeus aguardavam o Messias, um governo humano que pudesse libertá-los daquela tirania do império. E Jesus se submeteu ao Império Romano, se submeteu às suas autoridades. Honrou, pagou os impostos, fez tudo o que era devido. Nós devemos nos submeter às leis, nós devemos honrar os nossos governantes, obedecendo às leis, pagando os impostos, orando pelos políticos. Saul não foi um bom governante. Embora não fosse um homem de bom caráter, a gente tem, por exemplo, Davi honrando o rei Saul, o homem segundo o coração de Deus. Então nós honramos os governantes porque a Bíblia nos instrui a fazer isso. Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Como princípio também, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a gente vai ter o seguinte, os versículos 5 a 8 do texto sagrado. Quanto a vós outros servos, obedeçam a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Vou ler apenas o versículo 5. O que Paulo está estabelecendo aqui a partir do 5º mandamento é que os escravos deveriam se submeter aos seus senhores. A relação de escravo e senhor, no contexto em que Paulo escreve, é diferente do que nós temos hoje no nosso imaginário. Aquele senhor com um chicote dando chibatada num negro. Não é essa a ideia que tinha aqui. A ideia aqui é de uma relação econômica, onde alguém se colocava debaixo do jugo de outro, servindo, por exemplo, para pagar as suas dívidas. Coisas desse tipo. Tinha um quesito econômico, era de ordem econômica que acontecia aqui no texto. E o que o apóstolo Paulo está ensinando é que nós devemos honrar os nossos senhores, honrar, portanto, os nossos patrões, administradores, gerentes, aqueles que estão ou que são responsáveis por nós dentro de um trabalho, dentro de uma empresa. A gente deve se submeter a esse tipo de autoridade, se submeter aos patrões, administradores, gerentes. E como é que nós honramos esses superiores? Nós honramos trabalhando duro e não falando mal deles, e não promovendo desordem entre os demais que trabalham e estão submissos ao nosso gerente. A gente não participa disso. A gente não se envolve com picuinha, com conversinha a respeito do nosso superior para, de repente, tirar o tapete e fazer ele cair. A gente trabalha duro, faz o que é feito e não se envolve com esse tipo de coisa. A gente vai ver um outro princípio que Paulo usa, que ele ensina na primeira carta de Timóteo, no capítulo 5. Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 5, a gente vai ver no versículo 17, o seguinte: no que diz respeito à liderança, aos líderes, aos pastores, ele vai dizer: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. A gente vai ver na carta aos Hebreus, capítulo 13,
também o seguinte, versículo 17 de Hebreus 13. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Esses versículos ensinam a honrar os nossos líderes, os nossos presbíteros, os líderes religiosos, líderes das nossas igrejas. Devemos honrá-los. De que maneiras nós honramos os nossos líderes? Orando por eles, encorajando-os, aceitando o conselho deles ou a disciplina com humildade, submetendo ao ensino. Veja que Paulo, por exemplo, fala a Timóteo, um jovem pastor: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Haja vista que era natural que pessoas mais velhas não quisessem se submeter ao governo do Timóteo como pastor da igreja. Que ninguém despreze a sua mocidade. Então, nós honramos os nossos líderes religiosos, orando por eles, encorajando-os no serviço, no trabalho pastoral, para que eles possam pastorear bem a igreja, cuidar bem do povo de Deus, do rebanho do Senhor. Outro princípio que a gente encontra, e aqui eu vou citar um e vou fazer a leitura de outro, Levítico capítulo 19, versículo 32, o texto bíblico vai dizer assim, que os jovens devem se colocar de pé diante das cãs. Vocês sabem o que é cãs? Cabelo branco. O princípio ali é a ideia de você se colocar de pé, de honrar os velhos. Aqui, o texto de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, a gente tem o seguinte: Paulo instruindo Timóteo: não repreendas o homem idoso, antes exorta-o como a pai. As mulheres idosas, versículo 12, como a mães. Então a exortação para com o idoso tem que ser respeitosa, como se eu estivesse falando à minha mãe, falando ao meu pai, com respeito, com temor, com reverência. Até a forma com a qual os pastores lidam com os idosos deve ser respeitosas. Então, por princípio, nós devemos honrar os nossos velhos, honrar os idosos. Como nós honramos os nossos idosos? Ouvindo-os, enxergando-os dentro da igreja. A gente entra e sai e, na maior parte das vezes, nem boa noite para eles a gente dá. A gente sai correndo, mas não para conversar com o idoso. E nós devemos honrar os nossos idosos, ajudando-os nas suas necessidades. Às vezes a gente tem idosos que têm dificuldade de subir aquela rampa ali. E a gente passa por cima deles. A gente precisa ter cuidado com os nossos velhos. Honrá-los, pois eles já trabalharam muito, se empenharam muito. Eles têm uma história de vida e precisam de cuidado, precisam da ajuda. O princípio do 5º mandamento, ele é abrangente. E nós devemos olhar e cuidar de todos aqueles que estão ao nosso redor e que são autoridades sobre a nossa vida. Agora a gente chega ao que Êxodo 20, versículo 12, vai dizer de uma forma literal: a honra aos pais. Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo traz novamente esse ensino do mandamento. Honrar os pais. Esse é um mandamento especial, meus irmãos. Ele é especial porque é o primeiro mandamento que tem uma promessa. E qual é a promessa que é feita por meio deste mandamento? A promessa de que se prolongue os seus dias na terra e que tudo te vá bem. Aqui, o que precisa ficar claro é que não é que Deus vai acrescentar dias à sua vida se você for obediente aos seus pais. A ideia aqui é de prosperidade, é de que as coisas possam ir bem na sua vida, de que possa fluir, que você possa desfrutar bens espirituais, bens materiais. Veja que o texto no livro de Êxodo está falando na terra que o Senhor Deus te dá. O que há na terra de Canaã prometido para aqueles filhos que receberam o mandamento? Provisão.
A bênção de Deus estava prometida para aquela terra. Então, chegar naquela terra, honrar os seus pais, daria a eles o direito de desfrutar das bênçãos prometidas por Deus. O que significa dizer que honrar os nossos pais tem uma promessa especial de fazer com que os nossos dias sejam bons, que a gente desfrute de coisas boas, de bons momentos. É sim um mandamento especial. É um mandamento especial. Deus se importa com a família. Deus se importa com esse princípio da honra. Por isso, quebrar este mandamento era detestável no Antigo Testamento, e o Novo Testamento se mostra para nós como os últimos dias. Os dias em que está prestes a vinda do Senhor Jesus Cristo e o juízo final. Dias difíceis. Agora, como é que então a gente pode honrar os nossos pais? Honrar essa autoridade que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Honrar aqueles que são os mais próximos. O nosso mais próximo, pai e mãe. João Calvino, escrevendo nas institutas religiosas, ele vai fazer menção aos 10 mandamentos, e aí ele fala 3 maneiras de honrarmos os nossos pais. Ele fala que nós honramos os nossos pais com reverência, obediência e gratidão. Reverência aos nossos pais, não porque eles merecem, porque fala a verdade, você que é pai, você sabe que volta e meia a gente pisa na bola com os nossos filhos. Então a gente não é essa guaraná toda, né? Para merecer que os nossos filhos nos reverenciem. Não, não é por merecimento, é porque Deus ordena. E Ele estabelece uma estrutura de autoridade. Então nós não reverenciamos os nossos pais, tratamos os nossos pais com respeito, porque eles merecem o nosso respeito. Nós honramos os nossos pais, os respeitamos, porque a palavra de Deus diz. Nós devemos obediência aos nossos pais. Por quê? Porque eles nos ensinam e nos disciplinam. Então, o pai, gente, pai e mãe é um ofício muito especial. Ser pai, ser mãe é uma dádiva de Deus. É muito especial. E ser pai e ser mãe é exercer autoridade sobre a vida dos nossos filhos, é conduzir os nossos filhos, ter autoridade para dizer sim e para dizer não para eles. E nós exercemos esse ofício quando nós dizemos não ao nosso filho, e o nosso filho deve nos obedecer. Nós exercemos esse ofício dizendo sim, meu filho, e ele deve prestar obediência ao nosso sim, ao sim e ao não do pai. É uma autoridade especial que Deus concedeu aos pais. Pais e mães devem exercer a autoridade. Então, pais, ensinem os seus filhos. Ensinem bons modos. Ensinem a respeitar os mais velhos. E os seus filhos devem obedecer. Ensinem estas coisas aos seus filhos. Ensinem, sobretudo, a respeito de Deus, do reino de Deus e da sua justiça. Pois os seus filhos devem honrá-los, obedecendo no caminho em que vocês têm instruído. Com outras palavras, eu diria, no que diz respeito a ensinar os nossos filhos acerca do reino de Deus, filho não tem que querer ou não querer ir à igreja e aprender as coisas de Deus, a gente tem que levar. E é por repetição que nós ensinamos. A gente precisa exercer autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Cuidar para que eles cresçam no caminho, nos vendo no caminho. Então, os pais têm autoridade, os filhos devem obedecer, ter reverência, obediência. E em terceiro lugar, Calvino diz que a gratidão. Por que gratidão? Porque os pais, eles dedicam a vida pelos filhos. Então agradeça aos seus pais, pela dedicação dele, a dedicação do seu pai, a dedicação da sua mãe para te fazer crescer.
fazer com que você desfrute de coisas, desfrute de bens. Seja grato ao seu pai e à sua mãe, pelo quanto eles suam a camisa para poder cuidar de você, quanto a sua mãe sua a camisa para poder te dar de mamar. Não sabe a dificuldade que é para uma mãe, às vezes, dar de mamar para um filho. Então, seja grato por isso. Grato pelo alimento que o seu pai está trazendo, provendo e colocando na mesa. Mas quantos são os filhos que sentam na mesa repudiando o trabalho dos seus pais, porque tem pouco para comer, porque não está na mesa para comer o que ele queria comer, mas o que os seus pais puderam dar, ou que os seus pais decidiram dar. Sejam gratos pelo que os seus pais fazem e fizeram por vocês. Então, reverência, obediência, gratidão é a maneira com a qual eu e você honramos a Deus. Honramos a Deus honrando os nossos pais. Talvez você esteja em silêncio, olhando para mim e se perguntando, mas isso é absoluto? Eu tenho que obedecer os meus pais em toda e qualquer circunstância? A autoridade do pai, ela é absoluta? De pronto já respondo, não. A autoridade dos pais não é absoluta. Importa-nos obedecer a Deus e não aos homens. É isso que a Bíblia diz. Então, se os nossos pais, eles são pais incrédulos, por exemplo, como a gente vê lá em Mateus capítulo 10, versículo 37, Jesus dizendo, se você ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim, você não é digno de mim. Então, se nós temos pais que nos ensinam coisas que ferem os princípios bíblicos, nós não devemos honra, nós não devemos obediência a essas ordens dos nossos pais que quebrem os mandamentos. Vou dar um exemplo para vocês, prático. Talvez vocês já tenham até me ouvido falar aqui sobre isso. Pais que ensinam os seus filhos, jovens, a fazerem sexo antes do casamento, para provar, para experimentar antes do casamento, para que não se frustre. Isso é quebra de princípio. E existem pais que fazem isso. Vocês devem ter visto agora, durante esta semana, como que o noticiário publicou a notícia do Falcon, um youtuber, que falou da adultização de crianças. E enquanto ele fala no vídeo sobre esse processo que nós estamos vivendo, em que as nossas crianças estão se tornando cada vez mais adultas, ele mostra que muitos pais estão por trás desses filhos. Sim, estão. Responsáveis de que maneira? Dando um celular para o seu filho. Ou estimulando os seus filhos a gravarem vídeos e postarem na internet. Sim, pais responsáveis por esse processo na vida dos filhos. Agora, esse tipo de procedimento não é o procedimento que nós estamos falando que honra a Deus. Isso fere o mandamento de autoridade, que deve fazer com que os filhos andem no caminho do Senhor. A propósito, o mandamento foi dado ao povo de Israel que foi tirado do Egito, não foi dado a todas as nações, foi dado ao povo de Deus. Então, compete a nós obedecermos a Deus. E enquanto os nossos pais estão sendo bíblicos na forma de nos ensinar, de nos corrigir, de nos disciplinar, nós devemos total submissão a eles e honrá-los, portanto. Efésios capítulo 6, versículo 4, Paulo, escrevendo com base no mandamento, ele vai dizer: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que significa irar o filho? É você abusar da autoridade que você tem.
A autoridade que foi concedida aos pais sendo usada de forma abusiva. E aí a gente tem pais que fazem exigências irracionais para os seus filhos. Coisas que não têm cabimento. Pais que corrigem os seus filhos com raiva e não com amor. E que, ao invés de disciplinar o filho com a vara, porque a Bíblia instrui, chuta, dá soco, dá pancada. Isso é violência. Isso não é uso da autoridade que a Bíblia dá aos pais. O nome disso é violência. E nunca ninguém deve se submeter a esse tipo de violência. Porque importa obedecer a Deus. Então, em detrimento da vida, preservação da vida, que o filho fuja do pai que é violento. Não queira ele dizer, eu vou honrar o mandamento tomando uma surra do meu pai. E isso, gente, acontece. Acontece. A gente ouve, por exemplo, aqui um parêntese para tentar aplicar a história. Eu já vi mulheres que apanhavam dos seus maridos e que diziam, mas a Bíblia diz que eu tenho que me submeter ao meu marido, pastor. Não, não é esse tipo de autoridade, isso é abuso. Violência é abuso. E a Bíblia não instrui a disciplina no Senhor. Como a Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo falando, obedeçam os vossos pais no Senhor. Porque os nossos pais precisam estar debaixo da autoridade bíblica, da orientação bíblica, para nos orientar, para nos corrigir, para nos disciplinar. E assim, nós devemos observar que existem pais que sim, que fazem uso de violência. No momento que o filho, de repente, quebra um copo, xinga, bate, põe de castigo, tudo isso é violência, gente. O copo quebrou, talvez tenha sido um acidente. Mostra para o filho que ele precisa ter mais atenção. Mostra para ele que ele precisa ter cuidado com aquilo que tem algum tipo de valor. Agora, agressão e violência, não. A correção da vara, ela se dá quando o filho passa os limites. Quando você sabe que o seu filho está experimentando a sua autoridade, e aí sim aplica a disciplina, mas não a violência. Conversa, ora com seu filho, fala, olha filho, por causa disso, está aqui a vara. E varada. Disciplina. Ou vocês acham que eu estou errado de ensinar a disciplina? A educação positiva agora nos diz que os nossos filhos não podem ouvir não. Se você fez a leitura dos 10 mandamentos comigo, você vai ter que tirar os 10 mandamentos do ensino da sua casa. Você não vai poder dizer aos seus filhos que ele não pode matar, que ele não pode adulterar, que ele não... Não, pais precisam ensinar os filhos, mas não de forma abusiva, com violência emocional, espiritual, física. Porque tudo isso é realidade, a gente sabe o que acontece. Pais que abusam espiritualmente dos filhos, de que maneira? Ao invés de trazer o ensino bíblico, forçam os seus filhos a serem religiosos e não cristãos. Isso é abuso da espiritualidade. Quantos são os filhos que não conheceram o Evangelho de Jesus Cristo dentro da igreja a vida inteira? Passaram uma vida dentro da igreja sem conhecer o Evangelho de Jesus, sendo trazido, obrigado, mas nunca aprenderam do Evangelho de Jesus. Aprenderam sim, serem legalistas. Tudo isso é abuso de autoridade. A autoridade espiritual que o pai exerce, autoridade emocional, porque a gente sabe o quanto que um pai exerce influência na vida do filho. Eu conheço pessoas com mais de 60 anos, idosos, que se lembram daquele dia que o pai chamou de burro.
que a mãe chamou de vaca. Essas coisas ficam marcadas. Isso é abuso emocional. O quanto que um pai fere um filho com palavras nesse sentido, isso é provocar a ira. É abusar da sua autoridade sem o seu filho ter o direito de se defender. Esse tipo de autoridade, portanto, a gente sabe, não é absoluta. Submeter-se nunca significa estar sujeito à violência. Gênesis capítulo 2, por exemplo, versículo 24, vai ensinar para a gente que a submissão aos pais na vida adulta, ela muda. Gente, o filho adulto, ele vai desenvolver a vida dele. Ele casou, ele tem a mulher dele. O pai e a mãe vai querer ficar lá, se metendo o resto da vida dentro da casa, querer discutir e definir o que o filho faz, o que não faz. Não, por isso, o homem deixa pai e mãe e une-se à sua mulher. Agora, isso significa que os filhos não devem mais nenhum tipo de reverência, obediência e gratidão aos pais? Não é isso que nós estamos dizendo. A gente aprende com textos bíblicos. Provérbios capítulo 23, versículo 22. O livro de Provérbios vai dizer que o filho deve obedecer ao pai e à mãe, ainda quando eles envelhecerem. Mas perceba, existe uma mudança no que diz respeito a esse tipo de honra, a como o filho vai se comportar dentro desse relacionamento com pai e mãe. Então, existe uma mudança. Agora, quanto àquelas pessoas que não têm pai e não têm mãe, como que funciona? Ou quanto àquelas pessoas que sofreram todos esses tipos de abuso de autoridade dos pais, seja física, seja emocional, seja espiritual, como que funciona? Como que esse mandamento se aplica aos filhos que foram abandonados e que sofrem com o abandono, seja o abandono emocional? Como que funciona? Bem, a família da fé ocupa esse lugar. A gente vai encontrar nos textos bíblicos o Senhor Jesus mostrando, por exemplo, a João, discípulo, que João deveria cuidar da sua mãe Maria quando ele estava na cruz. A gente vai ouvir Jesus dizendo que aqueles que fazem a vontade do seu Pai são suas irmãs, irmãos, mães, aqueles que fazem a vontade. A família da fé exerce esse lugar de cuidado, de amor, de instrução para a vida dos crentes. Veja que quando nós batizamos uma criança na igreja, a igreja ela se compromete a, na ausência dos pais, os pais morrendo, a igreja continuar a educação desses filhos no caminho do Senhor, dar a eles a instrução, dar a eles mantimento, sustento, a fim de que eles cresçam e se desenvolvam. É papel da igreja, a família da fé, ela deve ocupar esse lugar, pessoas que vão cuidar de nós como pais. Meus irmãos, isso é uma realidade do reino de Deus. Pessoas que tiveram pai ou mãe ausente, mas que encontraram alguém para exercer esse lugar que Deus estabeleceu como ofício no 5º mandamento. O lugar de um cuidado de pai. Eu posso dizer a vocês, quantos de vocês já cuidaram de mim como um filho? Eu estava num acampamento, primeiro ano que eu tinha chegado aqui, eu lembro do nosso irmão Maurício, me chamou no canto, falando algumas coisas, me dando conselhos para a vida. Eu ouvi o Maurício e parecia o meu pai falando comigo. Meu pai está a 1.200 quilômetros de mim, e vocês sabem ainda a situação que meu pai se encontra. Como um pai instruindo um filho, a igreja ela exerce esse ofício, esse lugar de cuidado, de amor, de refletir o amor para com os filhos, com as pessoas que estão aqui. Então olhe para pessoas que não têm pais e mães, por exemplo, hoje, e queira cuidar dessas pessoas, queira exercer amor, líderes que vão exercer autoridade em amor na vida dessas pessoas. Agora, é verdade que quando a gente ouve
tudo isso aqui que esse mandamento tem como abrangência de princípio, é verdade que a gente se vê ferrado. Porque a gente se encontra como quem quebra esses mandamentos. Seja pai, seja filho, não é verdade? Pais que falham no ofício e filhos que quebram o mandamento não honrando os seus pais. O que isso significa? A quebra do mandamento. O salário do pecado é a morte, e eu preciso lembrá-los disso. O que eu e você temos como consequência para a desobediência, para todas as vezes que nós desonramos os nossos pais, todas as vezes em que nós não os honramos como devíamos, quebrar este mandamento tem uma implicação. Isso foi revelado muito tempo depois de ter sido dada a lei. Quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi encarnado, obedeceu a todos os governantes, obedeceu aos seus pais, obedeceu aos seus líderes, e ainda assim, sem nunca ter quebrado o mandamento, morreu. Mas por que morreu se não quebrou o mandamento? Por que morreu se não pecou? Morreu porque ele assumia o nosso lugar de pessoas, de filhos que quebraram a lei. Por isso, Jesus Cristo torna-se para nós o substituto, o Filho de Deus, que por meio da sua morte faz com que Deus Pai nos receba como filhos adotivos na tua presença, como filhos que são justificados na tua presença. Justificados pelo quê? Pela quebra da lei, porque eu quebrei a lei, e para eu me apresentar diante de Deus, eu não poderia chegar lá diante dele e dizer assim: Senhor, eu quebrei o 5º mandamento, mas os demais eu guardei. Olha para mim, Senhor, eu não posso chegar assim diante de Deus, porque a quebra de um só mandamento cai por terra todos os outros. Isso me faz alguém diante de Deus culpado. E aqui eu quero dizer uma coisa importante para vocês gravarem e levarem isso adiante. Porque a concepção de divindade, a concepção do Deus eterno está equivocada no contexto social e religioso que nós nos encontramos. Todo mundo crê em Deus, crê em Jesus, crê que Deus é bom e só, que Deus é amor e só. A face de Deus se revela de muitas maneiras na Bíblia, inclusive pela bondade, pela misericórdia, pelo amor. Mas Deus é justo. E sendo Deus justo, eu e você, quando chegarmos diante dele falando assim: eu quebrei uma leizinha só, Senhor, foi só umazinha. O salário do pecado é a morte. Deus seria justo de dizer assim: vou te dar mais uma chance? Ele seria um juiz justo de deixar um pecador sair impune? Não. A justiça de Deus, portanto, se revela na morte de Jesus, em ter Cristo sido esmagado naquela cruz. A morte de Jesus é a justiça de Deus sendo aplicada para que eu e você hoje possamos nos aproximar diante de Deus com fé, com temor, com reverência. Diante de Deus Pai, sem culpa, para que agora diante dele a gente possa viver a vida de filho. De que maneira? Recebendo as suas leis e as cumprindo. A partir de agora, uma nova vida, uma nova realidade, a realidade de filhos para obedecer. Nós temos o perdão pela quebra dos mandamentos e temos a nova realidade em Cristo para agora obedecer. Isso significa dizer que pela graça de Deus, o perdão dos nossos pecados e a fé em Jesus Cristo, a gente pode sair daqui para honrar os nossos pais, honrar os nossos líderes, honrar os nossos governantes, aqueles que administram e que têm autoridade sobre nós. Como que a gente pode fazer isso? Algumas aplicações finais.
queria que você, não literalmente, eu queria que você olhasse para trás, para a sua história, e você se lembrasse de professores que passaram na sua vida. Pessoas que te ensinaram na escola bíblica dominical, e que hoje você está aqui. Gente que pregou o evangelho para você, líderes que pregaram com veemência, com fidelidade a palavra de Deus, para que você chegasse à fé salvadora, a fé genuína. Se olhasse para trás e visse essas pessoas como pessoas que exerceram uma autoridade te ensinando, e você de alguma maneira se comprometesse a honrá-los, talvez mandando uma mensagem: muito obrigado pelo seu ensino, muito obrigado por eu ter recebido formação. É uma forma da gente honrar. Você não chegou aqui sozinho. Tem uma porção de pessoas atrás de você te formando, ajudando na sua formação para que você chegasse aqui, inclusive os seus pais, líderes, professores, pessoas que trabalharam para que você tivesse aqui hoje. E eu vou dizer, eu tenho certeza que eles não são perfeitos. Eu tenho certeza que os seus pais não são perfeitos. Eu tenho convicção disso. Eu tenho convicção que eu não sou um pai perfeito. E que muitas vezes eu falhei na criação da minha filha, Lara. Eu sei disso. E eu sei que eu não mereço a obediência, a reverência e a gratidão dela por causa dos meus erros. Mas ela me deve isso por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E eu devo isso aos meus pais. E nós devemos aos nossos pais. Então, talvez uma maneira da gente honrar os nossos pais, 4 palavras. 4 palavras para que isso fique fácil para a gente agora no final. Sim. Se seu pai disse para você não ir, sim, pai. Obedeça seu pai. Diga sim. Segunda palavra, obrigado. Queira agradecer os seus pais. Agradeça pelo que eles já te ensinaram, o que eles já investiram na sua vida. Seja grato pelos seus pais. Terceira palavra, desculpe-me. Peça desculpa aos seus pais. Peça desculpa pelas vezes que você não honrou devidamente. Pelas vezes que você falhou com ele publicamente. Que você envergonhou publicamente. Peça desculpa, pai, mãe, me perdoa. Me desculpa por isso e isso. Isso é uma maneira da gente guardar o 5º mandamento. Veja, sim, sendo obediente, grato, obrigado, pedido de desculpas. Às vezes os nossos filhos desobedecem a gente corrige. E eles, tá bom pai, tá bom mãe. Como que não tivesse ofendido a gente, não tivesse entristecido. Os pais se entristecem com a desobediência dos filhos. Então um pedido de desculpa cai bem. E a 4ª e última palavra, oi. Manda um oi para o seu pai, para sua mãe, se ele ainda está vivo. Não fica perdendo tempo, não. Às vezes a gente passa semana, meses, sem fazer uma ligação. O celular facilitou tanto. Deu tanta oportunidade da gente poder, pelo menos, ei mãe, como é que a senhora está? Ei pai, como é que o senhor está? Daqui a pouco eles não estarão aqui. E passa. E a beleza da gente viver esse mandamento se esvai no que diz respeito a honrar os nossos mais próximos. Então queira estar perto, tocar, apertar a mão. Eu vi o valor disso recentemente. Eu estive no Espírito Santo, fui visitar
o meu pai, que se encontra encarcerado, e eu tinha 1h30 de visita. E ali, 1h30, eu fiquei assim, segurando a mão do meu pai e ouvindo ele contar um pouco das histórias dele lá dentro do presídio. 1h30, eu fiquei ali segurando a mão do meu pai. E eu me lembrei de uma coisa, que 1h30, nas circunstâncias em que meu pai está, eu distante dele e ele preso, é pouco. Mas eu tenho certeza que para você que tem o seu pai com o telefone livre, talvez seja muito fazer uma ligação de 5 minutos para ouvi-lo. Seja muito sentar com ele, pagar um almoço, um jantar, sentar com seus pais e almoçar numa mesa. Talvez você vai se dar conta nos 45 do segundo tempo, quando você vê o seu pai velho, doente, os seus pais velhos, doentes, prestes a morrer, e você já não tendo mais condição de viver essas experiências com eles. Então queira honrar essas pessoas, honrar os seus líderes, essas pessoas que ocuparam lugar paternal na sua vida, lugar de ensino, de instrução na sua vida. Ainda que o seu pai não tenha sido o melhor pai, ainda que a sua mãe não tenha sido a melhor mãe, queira estabelecer um relacionamento com eles, a partir do que a Bíblia diz, com sabedoria, com humildade e com temor de Deus. Vamos colocar de pé para a gente orar ao Senhor. Senhor Deus, nós nos voltamos para Ti nesse momento em oração, como filhos. Foi assim que o Senhor escolheu estabelecer o nosso relacionamento, como filhos. E como filhos que estão aprendendo, como filhos que estão discernindo, amadurecendo, talvez hoje a gente esteja reconhecendo as vezes em que nós falhamos como o Senhor, que é o nosso Pai. Talvez nesse amadurecimento a gente reconheça. E a gente queira agora pedir perdão ao Senhor. Perdoa-nos, por favor. Às vezes em que agimos do jeito que queríamos agir. Das vezes em que entristecemos o Teu Espírito. Perdoa-nos, Pai, por favor. A nossa oração é esta nessa noite. Às vezes em que nós falhamos quebrando este 5º mandamento, perdoa-nos. Talvez na nossa ignorância ou na ignorância dos nossos pais, a gente tenha quebrado com esse mandamento e a gente pede perdão, Senhor, por isso. E queremos nos colocar diante do Senhor como filhos que estão ouvindo a Tua voz e que estão se dispondo aqui a honrar o Senhor a partir da Tua lei, a partir deste 5º mandamento. Então ajuda-nos, Senhor Deus, a honrar os nossos pais e que a maneira de honrarmos os nossos pais seja conhecida pelo mundo, conhecida neste mundo, como uma estrutura que o Senhor designou para que vivamos, a estrutura do reino de Deus. Nós te louvamos pela Tua lei, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês, até que o Senhor Jesus venha. Que Deus os abençoe grandemente, meus irmãos, uma excelente semana.